Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $90.200. Bitcoin que está extremamente volátil nos últimos dias. A gente viu o Bitcoin subir até a região dos $95.000 com a iminência de uma aprovação de uma reserva estratégica, não só com Bitcoin, mas com outras criptomoedas. Depois a gente viu o preço desabar, devolvendo tudo com algumas notícias que talvez essa reserva não esteja tão próxima assim. E hoje, novamente, a gente está vendo mais uma recuperação de preço. A grande dúvida é, o que essas notícias mudam no price action? O que isso muda para a nossa visão do Bitcoin pensando no médio e no longo prazo? Vamos discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores! Antes de começar hoje, a gente precisa falar um pouco sobre as notícias, né? Afinal, a gente viu o Bitcoin pumpando ali no domingo, né, de carnaval, e depois devolvendo tudo na segunda-feira, muito por causa dessa notícia do Trump que falou que uma reserva estratégica nos Estados Unidos teria não somente Bitcoin e ETH, mas que também teria Solana, ADA e Ripple, né? Então a gente viu não só o Bitcoin e o ETH subirem, mas principalmente moedas tipo a ADA pumparem, né? Em poucas horas a gente viu a ADA sair abaixo dos 60 cents que ela estava e subir mais de 100% acima dos 1,16. Nesse momento a gente também está subindo próximo aí de $1, né? A gente viu uma Solana que também está sofrendo nas últimas semanas, meses, né? Subir muito depois da notícia, 27% devolver, já voltou meio que para o 0 a 0, né? Mesma coisa com o Ripple também. Então, claramente, essas notícias estão um pouco ligadas, esses preços estão um pouco ligados a essas notícias, né? Então a gente precisa entender que a gente pode ter certa volatilidade e ligado muito ao que vai acontecer nessa reserva estratégica. Inclusive, estão realmente eles são muito de olho nessa sexta-feira, onde vai ter um encontro cripto e que a gente pode sim ver essa aprovação, enfim, sendo oficial, né? No momento, aparentemente não é oficial, mas quando a gente olha aqui as probabilidades dessa reserva estratégica, vocês podem ver que deu uma subidinha, né? Então, não que tenha pumpado, mas saiu de 11% de chance para 20% de chance de a gente ter essa reserva nos primeiros 100 dias. Quando a gente pega já uma reserva em 2025, a gente viu saindo essa probabilidade de 42% para 64%. Né? Então, parece que sim, a gente vai ter essa reserva, e parece que vai ser uma reserva, como eu disse, que vai englobar altcoins, o que, na minha opinião, é uma notícia muito boa. Tá? Então, fundamentalmente, não tem por que a gente argumentar, não, essa notícia não é boa, não devia ter colocado outras criptos. Na minha opinião, não, tá? Na minha opinião, é uma notícia positiva para todo o mercado cripto e em especial para as altcoins, né, caras? Afinal, a gente viu aí de maneira muito clara as altcoins sofrerem nos últimos tempos com toda a incerteza que a gente está tendo lá nos Estados Unidos, né? Incerteza muito ligada, que a gente pode ver isso aqui no S&P 500 e na Nasdaq. Então a gente está tendo uma correção significativa dos mercados. Fazia muitos meses que a gente não tinha uma correção tão forte, né? No S&P 500 ali 7%, na Nasdaq até mais, né? A Nasdaq chegou a corrigir aqui, olha só, mais de 10%. Então, só essa incerteza ligada aos mercados globais já faria o Bitcoin oscilar, né? Então, na minha opinião, essa notícia fez a gente se segurar, né? Fez a gente conseguir se manter acima dos $90.000, inclusive fechando candles semanais bem bonitos, né? O primeiro candle semanal que a gente fechou aí na semana passada, caras, foi um candle com bastante volume, deixando uma armadilha abaixo, fechando lá em cima, acima dos $94.000, então foi um fechamento perfeito, sinceramente, né? Tudo bem, a gente teve um susto aí na madrugada, umas madrugadas para trás, com o Bitcoin indo testar de novo, próximo dos 80, mas de novo a gente se segurou, de novo a gente está acima dos $90.000. Então, de maneira muito clara, vejo 2 semanas muito positivas aqui para o Bitcoin, tá? Até porque, mesmo com todas essas notícias, mesmo com toda essa incerteza do S&P 500, cara, a situação não mudou no longo prazo pelos nossos indicadores. A gente continua numa tendência clara de alta aqui quando eu pego o semanal do Bitcoin. E tudo bem, eu entendo que muita gente está discutindo que a gente já fez um topo duplo, a tendência de baixa.
Mas eu reitero pra vocês, caras, a situação é muito semelhante ao que a gente teve aqui, né? E todo mundo que ficou shortando topo duplo aqui, caras, nunca mais, provavelmente, né, dificilmente vai conseguir comprar o Bitcoin aí no próximo ano, nos próximos anos, nesse preço aqui, abaixo dos 60 mil dólares. Então, eu não tentaria pegar uma correção de um movimento de alta, mesmo eu entendendo que tudo bem, no curto prazo, caras, assumimos uma tendência de baixa mesmo, né? Rompemos fundos anteriores e tal, estamos retestando eles agora, mas entenda que no longo prazo, caras, a tendência ainda é de alta, a gente está tendo oportunidades de acumulação nessa região, né? Tanto é que a gente falou com vocês que a gente encheu a mão no Bitcoin nos 86 mil dólares, a gente encheu a mão no Bitcoin abaixo dos 80, então eu acho que de maneira muito clara, era uma zona de acumulação, e se voltar nos 86, você não comprou, eu olharia para a compra do Bitcoin sem sombra de dúvida, eu acho que é uma grande oportunidade, tudo bem? Até porque quando eu olho para o sentimento, a situação continua muito positiva, tá? A gente continua vendo divergências mega bullish no CVD, então o CVD continua na mínima histórica aqui, cara. Os últimos meses, assim, não foram fáceis para cripto, mas de maneira muito clara, a gente tá tendo uma acumulação gigantesca aqui, tá? Nesse momento, a gente tá com quase 50 bilhões de dólares de delta de venda a mercado, né? Para quem não conhece o CVD, ele mostra a diferença entre compras e vendas a mercado. Quando isso aqui tá caindo com o preço subindo, quer dizer que normalmente as sardinhas estão vendendo, e quem você acha que está acumulando? Instituições, tudo bem? Então isso aqui é a mesma coisa que tá fazendo a nossa tendência de alta ser maravilhosa, e é um dos mesmos indicadores, caras, que tá fazendo a gente se manter extremamente bullish no Bitcoin desde que a gente formou o pivô de alta nos 20 mil dólares ali. Esse indicador, ele mostra pra gente alta desde o primeiro pivô de alta ali nos 20, 21, tudo bem? Então, de maneira muito clara, pra mim isso aqui mostra que a gente ainda está muito distante de um topo de ciclo, a gente está diante de uma correção, e essas correções foram grandes oportunidades de acumulação, tudo bem? Show de bola. Entendendo isso e falando um pouquinho aqui sobre o curto prazo, cara, e depois a gente vai para as altcoins. No curto prazo, cara, a situação é um pouco indefinida, né? A gente deixou um volume grande no topo ali, então de cara a gente já sabe que a gente tem um volume importante aqui. O rompimento dessa região aqui dos 96 mil dólares, cara, seria muito positivo, tá? Porque afinal, se a gente passa desses 95, a gente assumiria uma tendência de alta também no curto prazo, ou seja, todos os tempos gráficos aqui, a gente olharia para cima, e a partir daí, cara, eu não acho que a gente demoraria para ver um Bitcoin em novas máximas históricas, tá bom? Então o ponto mais importante aqui, na minha opinião, é essa região dos 96 mil dólares. Outro ponto que a gente poderia argumentar aqui com vocês é que a gente está diante de uma mega padrão de continuação da alta, né? Tem essa linha de tendência aqui, poderia dar uma forçada, traçar aqui também ou daqui, seja como for. O importante é romper esses 95, 96 mil dólares. Passou daqui, caras, a gente, de maneira muito clara, estaria rompendo um padrão de continuação da alta. Mesma coisa que a gente fez aqui no passado, vocês lembram? Demorou, mas a gente, pô, rompeu esse padrão e depois a gente foi embora. E é o que eu jogaria as minhas fichas para as próximas semanas, tá bom? Um rompimento para cima. Continuo extremamente otimista. O que pode prejudicar a gente? O que pode dar errado aqui, caras? Na minha opinião, se a gente tiver uma queda muito feia do S&P 500, caras, a gente pode ter problemas. Né? Mas não se esqueçam, caras. Tudo bem, o S&P 500 tá meio caro, cara, mas ele tá caro há muito tempo e ele tá numa tendência clara de alta. Então a gente não pode brigar com a tendência de alta aqui no S&P 500 também. Inclusive, caras, eu vou ficar de olho se a gente tiver uma correção desse movimento aqui. Eu não vou estar falando com vocês que, ai meu Deus, o mundo vai acabar. Não, eu vou estar de olho para compra, tudo bem? Então a gente tem vários Fibonacci possíveis para compra. Acho que o mais conservador em 5.100 pontos no S&P. Acho extremamente improvável a gente ir lá. Mas se for, eu estarei comprando, tá bom? Também a gente poderia falar dos 5.370, poderia até falar desses 5.750 que a gente testou, mas particularmente eu não tô tão de olho assim para comprar S&P 500 e Nasdaq. Eu acho que o Bitcoin tá muito mais barato, tá numa oportunidade muito melhor no momento. Não só o Bitcoin, mas as altcoins, tá bom? Porque a dominância, ela continua muito elevada, cara. A dominância continua próximo dos 4.000 pontos aqui, quando a gente olha o BTC.D próximo dos 62% já há muitos dias. Então eu acho que a gente continua tendo oportunidade não só no Bitcoin, mas nas altas, tá bom? Por exemplo, um ETH, caras, olhar para comprar ETH de 2.200 dólares, caras, na minha opinião, é uma grande oportunidade, na minha opinião, de maneira muito clara aqui, a gente está tendo a oportunidade de compra no longo prazo no ETH nesse momento. O Bitcoin é a oportunidade de compra agora no longo prazo? Na minha opinião, não, vocês sabem, só abaixo de 86 mil dólares, é a primeira região onde a gente tem uma boa relação risco-retorno. A gente falou sobre isso incessantemente nas últimas semanas, tanto é que a gente estava enchendo a mão nessa região. Tudo bem?
Então, caras, eu acho que assim, esse final de semana aí, esse carnaval, tivemos momentos tensos, né? Caras, eu até quis tirar alguns dias, assim, pra descansar mesmo. E eu acho que a partir desse momento, a gente tem um mercado com notícias positivas, em tendência de alta no longo prazo. O que tá faltando é um rompimento de curto prazo dos 95, 96, para a gente assumir uma tendência em todos os tempos gráficos, né? Entendendo que a gente tem os riscos do S&P 500 e do Nasdaq, mas que não é a principal probabilidade de ter um crash, igual todo mundo tenta passar para você. Eu acho que realmente a gente teve grandes oportunidades de acumulação no Bitcoin e estamos tendo oportunidade de acumulação nas altcoins. Tudo bem? Show de bola, caras. Então é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Valeu? Um forte abraço e até a próxima.